Bom, boa tarde a todos. Vamos fazer esse trabalho hoje com muito carinho, né? Nós estamos falando exatamente dos celtas, que são nossos ancestrais, cujos costumes até hoje nos influenciam de uma forma impressionante. Eles são arianos, eles vêm também do berço indo-europeu, né? Há muitos séculos, e tem ligações com a Índia, tem similitudes em termos de organização social e tudo mais. Só que tomaram outros caminhos, e aí que a gente vai conversar sobre isso. São assim, um povo maravilhoso, misterioso, um povo diferentíssimo. E é muito importante fazer essa ligação com algo que está dentro da gente, até porque o GEM, né? Nós somos descendentes de portugueses e a gente tem uma ligação com eles também. Então, vamos lá. Eu vou partilhar aqui a tela para a gente poder começar. Tá dando para ver direitinho? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então vamos lá. Ainda não? Não. Deixa eu tentar de novo. É um problema isso aí. Deixa eu colocar aqui no share screen. Foi? Agora vai. Ai, Foi. que bom! Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês a tela. Pronto, agora foi. Deixa eu voltar. Bom, gente, pronto. Eu coloquei aqui alguns livros que eu usei para fazer a pesquisa, que são livros que eu gosto muito, que eu trouxe com muito carinho, porque eu sempre tive muito interesse neles, né? Então, são esses aqui os livros. Se alguém tiver depois interesse, eu posso passar. Bom, olha, é uma história que começa lá longe, que a gente não sabe nem aonde, porque vem justamente dos indo-europeus que se deslocaram para a região da Europa. Mas tem simbolismos fantásticos. O xamanismo, por exemplo, é uma coisa que está lá ligada a gente perde no tempo de onde vem o xamanismo. E a religião celta ela é absolutamente ligada ao xamanismo. Ela tem as características, ela guardou as características de magia, de ligação com a natureza, que vem de uma antiguidade difícil da gente dizer qual é. E esse deus aí, o Qernunnos, né, é o mais antigo dos deuses. Então, disse aqui que ele é pré-indo-europeu, anterior aos megalíticos. É uma coisa que a gente não pode assim, nem imaginar. E ele era um símbolo muito forte. Até hoje, na Europa, em monumentos, em coisas, ainda aparece aquele rosto cheio de folhas, né? O chifre, a gente vê nas coisas medievais. Ou seja, isso passou através do tempo como um símbolo que as pessoas nem entendiam mais muito bem o que era, mas que está absolutamente ligado a esse passado celta, né? Então, símbolo do poder sexual do grande cervo. O cervo era outro símbolo fantástico. Quem leu As Brumas de Avalon sabe, né, a importância desses acontecimentos e dessas coisas, né, desses símbolos. Então, ele simboliza o verbo divino e criador. O criador da natureza, do grão, dos animais, né? Então, faz também essa ligação dele com o Vishnu, porque ele aparece sempre com peixe,
tartaruga, javali, que é uma coisa que na Índia tem a ver com as idades, que se conta que as idades que passaram antes de chegar a essa nossa idade. Bom, essa criatura Asterix e o Gauleus todo mundo conhece, né? Mas eu acho maravilhosa essa criação, porque ele conseguiu brincar, né, com esses ancestrais, que eram muito sérios, mas que tem um lado engraçado também, e que ele colocou a questão da magia naquela poção mágica, muita coisa, muitos símbolos realmente dos celtas, ele trouxe. Ali a gente tem a foice, que eu vou explicar depois qual é o simbolismo dela, e isso tudo é verdade. Mas o que acontece? Em 2 antes de Cristo, os romanos dominaram a Gália. E aí que a coisa começou a mudar. Toda aquela estrutura, né, dos celtas começou a ser mexida com a influência romana, que era sempre muito... impunha, né, o seu jeito de ser, sua administração, deixava liberdade religiosa, desde que seguissem as leis romanas, estava tudo certo. Mas eles impunham todo um tipo de civilização que aí mudou completamente aqueles povos pagãos, pagãos no sentido de agricultores, de ligados à natureza, ligados ao campo, e que eram um pouco diferentes dos romanos, que eram bem mais sofisticados, né? Bom, a história mais antiga que existe de registro deles é essa aqui, ó, 335 a.C., na Hungria, que na época chamava-se Panônia. Uma delegação celta se encontra com Alexandre o Grande, que era assim metidíssimo, né? É aquele dono da Europa, aquele grande conquistador, e eles se encontram, trocam presentinhos, e aí o Alexandre, querendo impressionar e querendo saber qual era a sua fama, né, perguntou: vem cá, o que os celtas mais temem? E recebeu essa história incrível, essa resposta, né, que até foi aproveitada na historinha do Asterix e o Gaules. Eles falaram o seguinte: os celtas nada temem, exceto, talvez, que o céu possa cair sobre nossas cabeças um dia. Então, diz que o Alexandre dispensou eles e disse que eles eram muito fanfarrões. Eles eram mesmo, não há dúvida. Eles eram excelentes, eles hospedavam as pessoas de boa vontade, recebiam com muito carinho, mas eles eram realmente metidos, se achavam, e viviam brigando entre si. Eles não se entendiam, de jeito nenhum. Aliás, eles não eram uma etnia só, eles eram muitas etnias. O que realmente unia era a religião, era, às vezes, a língua, nem sempre, mas eles tinham toda uma civilização muito semelhante, os deuses semelhantes. Então, por isso, eles eram celtas, mas não eram exatamente iguais. Ninguém sabia desse povo. Sabia-se mais ou menos pelo que contaram os conquistadores, principalmente os romanos, porque eles não escreviam nada sobre eles. Eles tinham a religião deles não permitia. Então, eles não deixaram nada escrito de próprio punho. Todas as descrições são feitas pelos outros, principalmente os romanos. Bom, ninguém sabia lá muito deles, porque também aos romanos não interessava tanto falar algumas coisas. Só que, mais ou menos em 1800 e pouco, na época daquela rainha Cíci e seu marido Francisco José, né, o rei Francisco José da Áustria, eles começaram a descobrir umas minas de sal, né? À toa que aquela cidade chama Salzburg, uma delas, as minas de sal, e começaram a escavar, também no fundo de um lago na Suíça foi escavado também, e começaram a descobrir cemitérios celtas, coisas enterradas, e aí que eles começaram a estudar realmente quem eram os celtas. Há já arqueólogos a partir de evidências, né? Aí que se foi saber quem eram eles mesmos. Por exemplo, ninguém sabia
que eles eram exímios artesãos. Hoje, quando nós fizemos o nosso estudo lá da Blavatsky, Isis Sem Véu, ela fala disso, do trabalho com bronze, do trabalho com ouro, com prata. Os celtas dominavam isso de uma maneira fantástica. Isso só foi descoberto a partir de 1800 e tanto. Ninguém sabia disso. Os símbolos deles, né? O símbolo da árvore da vida, tantos símbolos lindos, né? Só apareceram a partir daí. E descobriu-se também uma quantidade enorme de reis e rainhas enterrados com todo um tesouro. Também, como aconteceu no Egito, muitos haviam sido saqueados, mas conseguiram descobrir, alguns que não estavam ainda saqueados, com coisas lindas, maravilhosas. Isso aqui, por exemplo, é um símbolo de poder. Ó. Eles usavam como bracelete ou como colar, mas isso aí é coisa que indica uma alta estirpe, no caso do dirigente, né? Aí, no caso, reis e rainhas. E sendo que as rainhas eram importantes também, elas realmente reinavam. Aliás, é um povo muito diferente com relação às mulheres. Isso é uma coisa que eu admiro muito nos celtas. Você tem um nome mesmo, olha só, Lutécia. Lutécia era o nome da França. Era o nome da região da França, principalmente aquela onde tem Paris. Né? Era a Gália, toda a parte romana, né? e ligada a esses grupos que eram gálicos, né? Esses tipos de celta. Mas na Lutécia, que foi uma cidade fundada pelos romanos, mas já existia lá uma civilizaçãozinha, um local, uma aldeia celta, e num lugar incrível. Olha só, isso aqui é aquela ilha de França, né? Em Paris. E por quê? Porque para os celtas, a parte da natureza era muito sagrada. E um lugar como esse aqui, ó, uma ilha no meio de um rio, assim, era considerado assim muito sagrado mesmo. Então, por isso que eles fizeram o seu aldeamento ali naquela região. E depois os romanos vieram e fundaram uma cidade, né, que é a Lutécia, Pariziorum. Por quê? Porque esse grupo que morava aí eram os Parisi. Esses celtas eram Parisi, então ficou Paris, por causa disso, né? Dos Parisi, Pariziorum dos Parisi. Então, olha só, gente, que coisa bonita. Hoje a gente olha assim, uma cidade como essa, e a gente fica pensando, puxa vida, esses celtas, esse lado mágico deles, eles souberam escolher um lugar especial, né? Tiveram assim um saber que esses povos antigos tinham de descobrir qual é aquele lugar que era um ponto importante para as civilizações depois. Aconteceu em vários lugares, né? Na Grécia, a gente tem, como tem também no México, né? A cidade do México foi escolhida de uma forma diferentésima, e aqui a cidade de Paris é o caso também. Bom, druidas e druidessas. Mulheres poderosas. É uma coisa que incomodava demais os romanos. Eles não se conformavam. Super machistas, as mulheres na Grécia, em Roma, não tinham realmente muito lugar, não tinham muita liberdade, elas eram quase que uma propriedade dos pais e depois do marido. E, no entanto, entre os celtas não era assim. Poderia perfeitamente uma mulher, por exemplo, uma coisa incrível, fazer um treinamento com guerreiros, ela treinar os guerreiros, ou seja, elas eram também guerreiras, eram grandes sacerdotisas, elas tinham um status completamente diferente. E rainhas, se o marido morria, ela podia ser rainha, ia depender dela ter ou não ter esse poder, o jeito de ser, né? Vamos dizer assim. Aqui algumas descrições feitas pelos romanos. Filósofos, como podemos chamá-los, e homens versados em assuntos religiosos.
são chamados eles de druidas. Eles têm muito conhecimento das estrelas, dos seus movimentos, do tamanho do mundo e da Terra, da filosofia natural, dos poderes e esferas de ação dos deuses imortais. Eles afirmam que a alma de um homem morto não desce ao mundo silencioso e sem sol do Hades, que era o que acreditavam os romanos, mas torna a reencarnar em algum lugar. Se eles estão corretos, a morte é apenas um ponto de mudança na existência perpétua. No curso de seus estudos do mundo natural, os druidas adquiriram grande interesse nos movimentos dos céus. Suas observações astronômicas teriam sido essenciais ao fazer os cálculos do calendário, que eram necessários para estabelecer as datas mais auspiciosas para a realização dos ritos e cerimônias especiais. Então, há essa confirmação do quanto eles eram sábios. Os próprios romanos tinham que reconhecer. E a questão da reencarnação nunca se fala, porque a própria Igreja Católica tirou isso completamente das informações, mas também no México eles acreditavam em reencarnação. E aqui os druidas também acreditavam na reencarnação, coisa que os romanos não. Os romanos não tinham esse tipo de sabedoria. Então, eles eram músicos, eles dominavam arte, leis, sabedoria, astronomia, grandes conhecimentos, né? Os druidas, em determinadas épocas do ano, eles cortavam o carvalho, porque o carvalho era a árvore sagrada, que estava em tudo. Então, eles cortavam com a dita cuja foice, né? Era uma grande cerimônia, e eles tiravam as bolotas do carvalho e guardavam com algum sentido de fazer poções, alguma coisa assim. Eles entendiam também de ervas, de medicina, tudo aquilo que depois acabou a partir da Inquisição, que foi abolido completamente. Mas antes, eles tinham uma grande sabedoria ligada a esses conhecimentos. São umas figuras lindas, né? Inspiradoras. E as mulheres poderosas também, né? Então, um escritor romano, que é esse aí, Pompônio Mela, fala que, em início do século I depois de Cristo, os sagrados habitantes do Sena haviam um oráculo gaulês, mantido por 9 sacerdotisas virgens, que eram capazes de curar as doenças e predizer o futuro. Essa coisa da vidência, de prever o futuro, isso aí era absolutamente domínio celta. Havia druidas que eram treinados aí. Eles não eram todos iguais. Tinha uns que eram versados em leis, tinha outros que eram versados em música, em arte, e nas histórias daquele povo, que eram orais, né? E tinha outros que eram dessa parte ocultista. Aí sim. Tinha também 2 tipos de... vamos dizer assim, tem uma sacerdotisa e existiam também as bruxas, embora não se fale, mas sim, existiam mulheres que eram versadas em fazer mágica mesmo e até mexer com coisas maléficas, vamos dizer assim, só que elas eram afastadas, elas não moravam dentro daquela habitação ali no meio de todo mundo, não. Elas moravam, o lugar delas era lá na floresta, separado, havia um respeito por elas, mas tinha medo também. Então, elas ficavam lá. Elas só entravam na hora que se precisava para alguma coisa, né? Bom, e isso aqui, por exemplo, é interessante, que Quinta da Aveleda, Penafiel. Bom, Veledas eram profetisas celtas, e essa tal de Aveleda, no caso, tem a ver com Portugal. Ela tinha a ver com Portugal e disse, né, que teria sido quase que Marte, que teria se sacrificado pelo seu povo quando da invasão dos germanos ou godos.
que eram os germanos. Eles não eram exatamente celtas. Eles tinham muitas semelhanças, mas eles eram um povo já um pouco diferente. Tinham diferenças também. E eram muito ferozes, muito bravos. Os romanos tinham medo muito grande dos germanos e dos que hoje são os belgas, naquela região que hoje é a Bélgica, né? Que eram assim, os mais terríveis. Então, magia, vidência, previsões, sacrifícios. Faziam sacrifícios, muitos. Geralmente era com relação a criminosos. Os criminosos que eram condenados eram mortos assim, mas eles também faziam sacrifícios em algumas cerimônias, inclusive sacrifícios humanos, o que deixou os romanos horrorizados, mas faziam sim. Como se os romanos também fossem muito bonzinhos, né? Que pregavam os outros na cruz e faziam tantas outras coisas. Mas, enfim, é a história da humanidade, isso aconteceu em quase praticamente todos os povos antigos, né? Tem um relato dos romanos falando de mulheres vestidas de preto, com cabelos esvoaçantes, que, de mãos dadas com os druidas, entoavam invocações. Eu acredito que essas são exatamente aquelas que eram consideradas bruxas, mas, assim, nesse momento de temos que vencer esses caras, elas eram chamadas para usar magia contra. E tinha outras que eram sacerdotisas, que tem mais o estilo dessa aqui, ó. Outra coisa interessante é que as pessoas normalmente identificam o tipo físico celta como louro, de olhos claros, mas não é bem assim. Mas aqueles lá para cima, belgas, os germanos, esses eram mais assim. Mas aqui na Gália, na parte da Espanha, que era Portugal e Espanha, aquela região, eram mais morenos. E na própria Inglaterra, porque, na realidade, quando mudou o tipo físico, foi quando vieram invasores, vikings e anglo-saxônicos. Então, esses invasores que mudaram um pouquinho o tipo físico deles, mas eram morenos. São descritos como morenos, como essa moça aqui, que poderia ser uma siciliana, né? Lembra muito o pessoal da Sicília. Bom, heróis. Com o tempo, eles começaram a aprender a resistir aos romanos. Porque no início, como eles eram muito briguentos e não se entendiam, engraçado que isso é uma coisa que passou para a Europa, que a gente viu até a Segunda Guerra Mundial, essa questão da briga que não para, né? Enquanto não houve uma Segunda Guerra Mundial, que foi um karma enorme, porque todos esses karmas acumulados deu no que deu, né? Mas hoje eles mal bem conseguem conviver de uma forma diferente com a União Europeia e tudo mais. Mas ao longo da história não foi nada disso. Sempre muita dificuldade. Mas a primeira vez que os celtas começaram a se unir foi contra os romanos. Eles foram aprendendo que se eles não se unissem, eles não iam vencer aqueles caras de jeito nenhum. E como muitos deles foram parar no exército romano, eles aprenderam técnicas, aprenderam a usar essas técnicas contra os romanos e realmente usaram, né? Mas não foram muito felizes, porque era uma diferença enorme de armas, de organização. Era difícil competir com os romanos, mas eles tentaram. Esse Vercingetorix foi na França, ele acabou sendo preso, levado para Roma. Então, quer dizer, passou uma vergonha pública, né, na sua quando foi morto, né? Mas uma outra rainha, que é essa aqui, a rainha Búlgica, que é considerada a primeira heroína inglesa, né? Essa já foi na Inglaterra. Essa tentou resistir para valer. Ela conseguiu pegar uma carroça, encher de pessoas e sair vila após vila, tentando convencer os homens, principalmente, a lutarem. Mas ela dizia o seguinte: nós, mulheres,
Não vamos aceitar isso. Nós vamos morrer, mas nós vamos lutar contra os romanos. Se vocês, homens, não quiserem, problema é de vocês, mas nós não vamos permitir, porque ela teve as filhas delas sofreram atentado dos romanos, né? Foram estuprados pelos romanos. Enfim, ela passou tanta dificuldade que ela resolveu que, não, eu vou lutar contra eles, ou então eu morro. E acabou morrendo mesmo, mas ela não se entregou aos romanos. Ela acho que se suicidou. Ela é considerada a primeira heroína celta. Bom, interessante é que a reencarnação, né, que eles falaram tanto, acabou voltando para o Ocidente de uma forma bem interessante, porque o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é exatamente Allan Kardec, ele, quando estava sintetizando o espiritismo, né, que fazia aquelas mesas girantes, aquela coisa toda, e ele achou aquilo muito interessante, as coisas que eles estavam passando, e começou a fazer perguntas difíceis e a anotar, organizar aquilo tudo que eles estavam tendo acesso. Ele recebeu uma informação de um dos espíritos, né, que se manifestava, que disse que ele tinha sido um sacerdote celta. Você foi um sacerdote druida e o seu nome era Allan Kardec. E foi por isso que ele escolheu este nome, que ele teria assumido a missão de trazer ao mundo ocidental os conhecimentos que haviam sido ocultados por milênios. E é interessante que a tumba dele, a gente está vendo aqui, ela é igual o que seria um oratório celta, vamos dizer assim, né? Então, eles fizeram igualzinho, aquelas pedras, né, para homenagear essa ancestralidade dele que foi dita. E ele assumiu realmente isso. Bom, há uma coisa que eu esqueci de falar. Eles eram tão impressionantes na questão da vidência que os romanos usavam os druidas, né, as sacerdotisas e sacerdotes, para fazerem alguma previsão, né? Inclusive, uma vez, peraí, como é que era o nome dele? É o Diocleciano. É o imperador Diocleciano. Ele ainda era um soldado, era parte das linhas romanas, e ele entrou numa taverna para pagar uma conta, e ele foi meio sozinho, acho que ele ficou contestando lá o preço do que estavam cobrando, e aí uma sacerdotisa viu e falou assim: você não seja tão sovina assim, deu uma bronca nele, e ele falou: quem sabe se eu algum dia for rei, aí eu não vou ser assim. Aí ela falou: mas você vai ser rei. Ela garantiu a ele: você vai ser rei, mas você só vai ser rei quando você matar o javali. Aí ficou aquela coisa, e realmente no futuro ele matou o chefe da guarda pretoriana, que era um cidadão que tinha um nome que em latim queria dizer javali. Olha que previsão dela. E depois também houve uma previsão de que esses povos bárbaros, né? Os romanos diziam que eram bárbaros, iriam tomar conta e iam destruir Roma. Aí, logicamente, os romanos não gostaram e disseram que isso era superstição. Mas a superstição aconteceu e foi real. Então, eles eram muito bons com vidência e predição do futuro. Aqui na Inglaterra, trabalhos lindos deles, uma casinha bem celta mesmo, eram assim, né, nas aldeias, bem simples, igual o Asterix coloca na historinha dele, né? Bom, aí, com a queda do Império Romano, né, vem outros povos e as coisas começam a mudar, inclusive por causa do cristianismo. O cristianismo começa a adaptar, de alguma forma, aquelas histórias celtas a coisas cristãs. Surge a questão de Avalon, a gente vê os cavaleiros, né? E vê o Graal, a história do Graal. Tudo isso já faz parte
dessas lendas celtas, a magia interagindo com aquilo tudo, e foi bom porque isso manteve, né, na literatura coisas que a gente não saberia se não tivesse acontecido. Até porque os celtas, como eu falei, não escreveram nada sobre eles mesmos. Stonehenge. Peraí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Acho que eu pulei. Não. Sim. Os lugares da Inglaterra onde provavelmente houve o rei, o tal do rei Arthur, teria vivido nessa região aqui, ao sul da Inglaterra. Né? Nós estamos vendo que manteve ainda, nas lendas celtas que se adaptaram ao cristianismo, a influência da mulher, de alguma forma. Ela fazendo a sagração dos cavalheiros, porque, segundo até os romanos escreveram, a mulher era considerada a representante da deusa. E isso era uma coisa muito importante, porque a deusa era justamente a representação da magia, da natureza, de tudo, né? Então, as mulheres ainda tiveram papel. E a Maria, Nossa Senhora, começa a ser idolatrada, se faz cerimônias para ela, começa a aparecer nas igrejas a partir dessa influência celta, porque para a igreja foi muito difícil tirar da cabeça deles a deusa, que era importantíssima. Então, qual foi o jeito? Vamos substituir, vamos colocar a Maria. E isso deu realmente certo e chegou até nós como essa representação linda do feminino, né? Stonehenge é uma coisa muito antiga, antes dos celtas, mas que eles mantiveram como lugar de cerimônias e tinham o maior respeito por essa parte ancestral, mas realmente sabe-se ainda muito pouco sobre eles. A cruz celta, a gente fala da cruz, a cruz celta está lá também. Essa representação aqui é o sol e a cruz, que a gente vê que já vem lá de longe, né? Esse símbolo desse cavalo é uma coisa que está numa rocha, que foram eles que fizeram e foi mantido, e é muito importante hoje. Lugar de visita, né? Que se fala dos celtas. Bom, esse lugar aqui, que fica nessa cidade na Inglaterra, Bath, né? É um lugar que tem fontes termais. E tinha lá um lugar termal dos romanos, que eles frequentavam. Eles, espertos como eram, eles chegaram e falaram: vem cá, quem é a deusa de vocês aí? Aí eles explicaram que era a deusa, que essa fonte simbolizava aquela deusa, disseram quais eram as características dela, e os romanos, então ela é Minerva. Então vamos colocar o nome de Minerva Suis nesse local. E colocaram, mas realmente eles respeitaram a tradição celta, que a gente não sabe como era o nome da deusa, mas era considerado como a mesma. Eles não afrontaram o que acreditavam os celtas. Eles respeitavam a religião celta. Irlanda. Bom, a Irlanda foi um lugar onde custou muito o cristianismo a entrar. Na realidade, isso entrou no século IX. Então, por causa disso, é onde as lendas celtas e todas as simbologias são mais fortes. Não é que só existisse ali, é porque lá perdurou por muito mais tempo, né? E eles diziam que eram descendentes de uma deusa chamada Danann. Eles eram os Tuatha de Danann. Eles eram os descendentes dessa deusa. Eles se consideravam um povo muito especial. E quando chegaram lá, destruíram as canoas para não voltarem. Ou seja, era para ficar lá. Os lugares sagrados deles, inclusive nesse lugar aqui, que tem essa pedra sagrada,
que foi trazida por esse povo, era um lugar onde o rei era sagrado, rei da Irlanda. E dizem que esses lugares, esses montes onde são feitas essas coisas, são lugares de alta magia. Até hoje, eles ainda têm essa energia para mostrar o quanto eles eram fortes nessa tradição e no uso da magia. Aqui a muralha de Adriano, que separou os territórios romanos das terras celtas, por isso mesmo que a Irlanda, a Escócia resistiram muito mais. Então, esses povos, aqui, a pedra no alto do morro, onde eram sagrados os reis, né? Esses monumentos aqui, geralmente, eram lugares onde se enterrava pessoas muito importantes, reis, e muitos foram saqueados, como a gente sabe, né? Tem até um filme no Netflix, atualmente, que chama-se A Escavação. Eu aconselho vocês a verem. É um filme real, que aconteceu no sul da Inglaterra, num lugar chamado Sutton Hoo, que se achou um túmulo desses com um barco imenso e com joias, muito interessante. Não era exatamente dos celtas, era dos anglo-saxões, que vieram um pouco depois. Mas tem muito a ver. E a história é linda. E a dona dessa terra, que comprou essa terra, que era uma viúva, ela disse que mandou escavar porque ela via guerreiros. Ela, de vez em quando, via guerreiros circulando na área lá. Ela tinha visões. Então, ela achou que tinha alguma coisa ali que tinha que ser mexida. E contratou quem fizesse a escavação. No filme, eles não dizem isso, mas tem um programa do Smithsonian que eles falam exatamente isso. Então, é legal, vale a pena ver esse tal filme. A escavação. Outro símbolo celta aqui importante, como nós estudamos hoje, a serpente e o sol eram dois símbolos muito importantes para os celtas. Aqui, a roda do ano, com aqueles festivais. Eu não vou entrar muito nos festivais, eu vou falar por alto, só porque eles são bastante conhecidos nossos e deixaram uma influência enorme nas nossas comemorações, porque os romanos, não tendo como tirar esses festivais deles, eles simplesmente adaptaram para o cristianismo e por isso que eles chegaram até nós. Mas alguns são muito interessantes. Esse aqui, por exemplo, 1º de fevereiro, passaram para 2 de fevereiro. Então, nós celebramos Nossa Senhora da Candelária, celebramos Iemanjá, várias deusas, né, que vêm desse festival aqui, que era o festival da deusa Brigid, que era o festival do gado. Eu vou mostrar daqui a pouco uma figura. A Páscoa da deusa Eostara, ou Ostara, ela tem vários nomes, que aparece com o coelhinho, que aparece com o ovo da Páscoa, né? A volta da natureza depois do inverno. Beltane já é um festival que tem muita luz, que tem as fogueiras, né? Então, esse período Beltane e depois de Beltane foi que deu as nossas festas juninas. O ano novo deles, para nós, deu o Halloween, porque o ano novo era aquela época que os mortos, os ancestrais, abria-se um portal e eles vinham visitar. Então, virou o Dia dos Mortos, né? Com o Halloween, toda aquela celebração com as abóboras, porque era uma época de se colher determinadas coisas, tinha a ver com a natureza, né? Como esse aqui também, Mabon, é outra época também de colheita. Então, esse período aqui é muito ligado, né? A pré-colheita e depois a colheita. Bom, Iule, mais importante, que eu acho assim, muito interessante, é o Iule, que deu o nosso Natal. Então, olha como é que eles estão, até hoje, presentes na nossa vida, né? Quer dizer, eles que, de repente, nós também fomos um dia, sei lá, né? Mas está com a gente, não tem jeito. O Beltane, esse festival lindo,
em que se abençoava o gado, né? O gado que tinha nascido, que foi concebido na época do inverno e que nascia nessa época. Então, havia uma bênção do gado, que a deusa fazia, os seus sacerdotes faziam fogueiras e eles passavam pela fogueira como bendição, para fazer uma bendição a eles do Deus da luz, do Deus Belemos. Então, esse festival, depois eu vou falar com vocês como é que ele ainda existe na Espanha, por exemplo. O inverno, coisa mais linda. Nascimento do sol, esperança de um novo ciclo, né? O Natal, a árvore, o tronco, as luzes das fogueiras no topo das colinas. Então, nessa ocasião, todos os acordos eram renovados, os deuses consultados sobre o futuro, sacrifícios eram feitos para diversas divindades e o povo se entregava a uma jovial hospitalidade. Entre os escandinavos, demonstrações de alegria e troca de presentes. Tertuliano, o patriarca, desenvolve esse costume, descreve este costume do uso de folhagens no dia 25 de dezembro, um dia sagrado. E ele chamou de pura idolatria a forma como eles enfeitavam as portas com guirlandas de flores e eras. Olha que interessante, nós ainda fazemos isso. Bom, aqui estão aquelas ocasiões importantes, né? E, por exemplo, o nosso 24 de junho, esse aqui, Lita, 24 de junho, a primeira colheita, a mãe natureza alimenta e protege seus filhos, a fartura e colhe o que plantaram. Acendem-se fogueiras até hoje na Europa, é verdade. Eu vi isso na Dinamarca. Eu cheguei lá justamente no dia 24 de junho e comecei a ver aquelas fogueiras na rua. Eu achei aquilo muito estranho. O que é isso? Em pleno porto, aquelas fogueiras imensas. Mas é a saudação justamente desse festival que ainda tem. Então, em vários lugares da Europa, as festas são feitas, cada uma de um jeito, mas eles mantêm o costume. E as fogueirinhas chegaram até nós, né? Até nós, na festa junina. Bom, o homem de palha é o nosso Judas, gente. Aquele Judas que é malhado no sábado de Aleluia. É esse homem de palha aí, que eles faziam esse negócio enorme, né? Esse homem de palha, e era o dia que eles sacrificavam os ladrões, bandoleiros e assassinos que tinham ficado presos por 5 anos. Mas parece que, às vezes, também, se não tinha os bandidos e os assassinos, eles, às vezes, matavam outras pessoas como vítimas. Então, eles não eram exatamente assim, bonzinhos. Eles tinham um lado lindo, maravilhoso, da natureza, de alegria, de festejar, mas eles também tinham um lado sombrio desses sacrifícios, com certeza. Tinha alguns deles, principalmente os germanos, pessoal mais dali, que adorava cortar a cabeça dos seus inimigos. Então, eles eram muito temidos por isso. Eles não eram fáceis, não. Aqui o Ano Novo, né? O caldeirão, um símbolo lindo do caldeirão, o útero, que contém a vida, o conhecimento, a abundância e a imortalidade. É simbólico e utilitário, alimento físico e espiritual do clã. Então, as famílias, quando estavam juntas, sentadas para fazer uma refeição, era sempre um caldeirão que era colocado, que era o útero da grande mãe. Então, dali viriam as bênçãos, junto com a comida. Eu acho esse símbolo assim lindo, maravilhoso. E a história do Graal também não deixa de ser um tipo de uma adaptação desse símbolo do caldeirão, né? Aqui a deusa que corresponde a Ceres, que era a mãe do caldeirão, né? No caso. E agora vamos lá para a nossa área, Lusitânia, né? Lá existiam os celtiberos, que eram os povos originais, né? Misturados
celtas com iberos. Até hoje, os portugueses são muito os do norte da Galícia, né? Da Galiza, e a Galícia da Espanha e também de Portugal, né? A região que a gente chama de galaica, né? De onde veio a nossa língua portuguesa, inclusive, que veio dessa região. Então, esse pessoal do norte, eles são muito metidos, porque eles dizem que eles é que são os verdadeiros portugueses. Aquele pessoal lá do sul, que estiveram os gregos, que tiveram também outros povos, né, que invadiram, como, por exemplo, os árabes. Então, eles dizem que aquele pessoal lá de baixo é moro, é outra coisa, mas eles é que são os portugueses de verdade. Então, tem aquela rivalidade, por exemplo, até da cidade do Porto com a cidade de Lisboa, por esse motivo. Lisboa foi uma cidade que foi dominada pelos árabes durante muito tempo, mas o Porto não. Eles nunca chegaram até o Porto. Então, por isso, eles são metidos com relação, né, ao Porto. E Portugale, se a gente prestar atenção na origem, que ninguém sabe dizer o que quer dizer essa origem, Portugal, existem várias interpretações, mas eu não sei, para mim é muito claro que era um porto gaulês, um porto que servia aos celtas, porque aquele porto sempre existiu. Quando os romanos chegaram lá, ele já existia, já negociava com os romanos e com outros povos, e daí Porto, né? Região do Porto, é por isso. E não foi fácil, não, porque em determinada época eles também se aborreceram e tentaram tirar os romanos de lá de Portugal, né? E teve um herói, lá também houve um herói. Esse herói aqui chama-se Viriato, da cidade de Viseu. É o primeiro herói português. Até aqui eu coloquei que eu fui nessa exposição que se chamou Lusitânia, não me lembro, que tem tantos anos, foi de 2007, no Centro Cultural Banco do Brasil, e veio uma estátua enorme desse Viriato, esse herói celta. Foi exposta aqui. Mas existem muitas estátuas dele lá para o norte, principalmente na cidade de Viseu, porque ele era de lá, de Viseu. Bom, Castro. Castros eram as cidades, as vilazinhas dos celtas. E ainda existem vestígios, tanto na Espanha quanto em Portugal. A gente vê essas coisinhas redondas aqui, essas coisas são as estruturas das casas. Por cima das casas era uma coisa de barro, de sapê, era uma coisa bem simples. Então, só ficaram as estruturas. Mas são grandes, dá para ter uma bela noção de como seria a cidade, né? Aqui a gente tem uma torrezinha, aí já é uma reconstrução, se eu não me engano, na Espanha. Mas eles eram muito valentes. Os celtas eram muito valentes. Eles lutaram. Eles realmente perderam dos romanos porque eles não tinham condição, era uma diferença cultural imensa. Mas eles resistiram muito. Essa cidade aqui da Espanha, chamada Numância, ela caiu em 133 a.C. Ela foi cercada 8 meses pelos romanos. A gente não pode imaginar uma cidade assim ser cercada durante 8 meses. Então, a gente vê que existia um nível de organização e de previdência que permitiu isso, até que eles foram vencidos realmente. Bom, aqui temos um dolmen, que são muito comuns também em Espanha e Portugal. A gente vê a antiguidade da habitação nesses dois lugares, né? Eu acho isso interessante. Isso aí é pré-celta. Já estavam lá os povos mais antigos, né? Os iberos e outros que já eram parte da terra lá, né? Até que os celtas se misturaram, aí foram os celtiberos, nossos ancestrais. Esse lugar aqui é em Portugal. É um lugar lindo, que tem esse castro aqui, ainda que dá para visitar.
né? Ele foi preservado. E ele fica nesse lugar muito especial. Eu falei para vocês que os celtas eles tinham uma ligação tremenda com a natureza, né? Eles sabiam dizer os lugares onde havia uma energia diferente, e isso é uma coisa que até hoje, se você for nesses lugares, você vai sentir essa energia. Um é esse aqui, que construiu-se depois a Basílica de Santa Luzia, em Viana do Castelo. É no alto de uma montanha, né? Uma vista espetacular, e ao lado está o Castro Celta. Ainda bem que não destruíram, porque deve ter existido ali um templo celta que foi substituído depois pelo cristianismo, por essa basílica. Se alguém for a Viana do Castelo, em Portugal, imperdível, gente. Lindíssima vista, lindíssima cidade. Viana do Castelo é linda também. E um castro real, verdadeiro, que a gente pode visitar. Outros castros de Portugal aqui, né? Aqui já acho que é Espanha. Não, Alvarez. Em Portugal ainda. E também Guarda, que é já na Galícia. Outro castro aqui na Espanha. Esse é uma coisa linda, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Lá onde tem aquela basílica em Viana do Castelo, devia ser mais ou menos desse jeito, né? Só que aqui ficou preservado da forma que era, para a gente ter uma noção de como é que eles viviam. E, finalmente, esse que é maravilhoso. Caminho de Santiago. Bom, esse caminho é um caminho celta. Ele já existia desde a época dos romanos, não com esse nome, não com esta simbologia, mas ele era um caminho sagrado. Era um local onde eles andavam, e eu vou mostrar para vocês para onde eles iam. O Santiago provavelmente não está enterrado aí, até porque ele morreu em Jerusalém, e, pelo que se sabe, foi decapitado lá. E, assim, muito difícil achar que é ele que está aqui. Isso foi uma forma de adaptar também o cristianismo com essa fé que já existe, que ninguém sabe nem como é que era, nem por que era, mas mantém. O sagrado está presente, que eu acho que é o mais importante. Mas é lindo essa Catedral de Santiago de Compostela, é lindo essa cerimônia que eles mexem aquelas tochas imensas, né? E é lindo ver a marcação, seja da França, seja da Espanha, seja de Portugal, o direcionamento para este local. Então, a gente sente o quanto isso é forte e o quanto isso é sagrado. Mas, provavelmente, quem está enterrado lá deve ser esta pessoa aqui, que não é um sacerdote, ele é um religioso, mas religioso de um outro jeito. Ele é um cristão reformador, iniciador de um movimento espiritual, com um eco notável na população daquela região. Então, olha só, a comunhão com a natureza, liberdade dos vínculos institucionais, igual dignidade do homem e da mulher na atuação eclesial e defesa da pobreza evangélica foram algumas das características desse movimento, ao qual aderiram leigos, presbíteros e bispos ibéricos. Isso já no final do Império Romano, né? Aquela fase de mudança, surge essa pessoa com muita força e que fez ali um estrago em relação ao cristianismo, porque o cristianismo queria se impor. Então, essa figura de Prisciliano permanece desconhecida da maioria de nós, né? Nós nunca ouvimos falar nele, mas as pesquisas apontam para ele. E existem livros que falam dele. Existe até um programa do Smithsonian que eu assisti, que eu amei. Bom, ele é bispo de... não, ele foi bispo, sim. Bispo de Ávila no século IV da era cristã. Ele é o primeiro... Eu não sei se é ligado à Igreja Católica ou não, mas ele é um bispo. Ele é considerado o primeiro cristão
a ser condenado à morte por um tribunal eclesiástico, num processo que viria a ser um precedente para a futura Inquisição. Como ele foi condenado na Alemanha, ou seja, lá longe, eles apagaram a lembrança dele. Não se fala nele, praticamente. Mas, provavelmente, foram os restos dele que foram trazidos da Alemanha para Santiago de Compostela, foram enterrados lá num cemitério que dizem que um dia, num fenômeno espetacular que houve no céu, se descobriu a tumba do santo, que aí eles disseram que era Santiago. Seja lá o que for, não interessa. O importante é o sagrado, o simbolismo, a força do cristianismo, mantendo uma tradição que vem lá dos celtas. Esse caminho de Compostela realmente é fantástico. E é uma coisa muito importante até hoje, muito simbólica para todo mundo. E na antiguidade, ele só era rival de ir à Palestina. Era o único rival, era o caminho da Palestina, e lá é um lugar onde Jesus nasceu e morreu. Mas o segundo era Compostela, porque estava no coração do povo, não tinha jeito. Para onde esse povo ia? Os celtas, para cá. Finisterra, aqui onde tem esse monumentozinho aqui, tem um farol, aqui existia um templo celta. Simplinho, mas tinha, era um simbolismo, porque aqui era o fim do mundo a oeste. Acabou o mundo ali, não tinha mais nada. Ninguém sabia o que tinha adiante. A ideia era essa, né? Então, por isso, era tão sagrado para eles e um lugar onde faziam essas peregrinações para irem rezar aos deuses. Olha que coisa bonita, que bom que preservaram, que esse lugar não virou uma cidade enorme. Hoje, né, a gente iria lá cercado de edifícios. Felizmente, não. Eles mantiveram a sacralidade da coisa. E aí, palmas para os celtas. Souberam escolher, né? Bom, agora vamos à modernidade, que sobrevive. Eu não tive coragem ainda de assistir esse filme, mas existe esse filme que se chama Aquelarre, que é um filme que fala das tradições, né? Dessa época cristã misturada com celta, e símbolos considerados pagãos, né? E o mais chato, o mais assim difícil da gente aceitar é a questão da perseguição às bruxas, às mulheres. Quem são essas bruxas? Eram as mulheres que mexiam com ervas, eram as mulheres que trabalhavam com cura, eram as mulheres que faziam parto, porque todos esses povos pagãos, né, que vinham lá do paganismo, mesmo já cristianizados, eles ainda tinham essa tradição de mulheres sábias, eles ainda tinham as parteiras, eles iam para uma gruta fazer parto, porque tinha toda uma simbologia. E ali as ervas, né, as poções, tudo aquilo que era feito para a igreja, aquilo era uma abominação, era coisa do demônio, e eles resolveram acabar com isso. E foi uma coisa realmente terrível, uma perseguição imensa, e assim que acabou praticamente assim, essa parte da tradição celta, que sumiu do mapa até a medicina moderna, até 1700, o iluminismo, inclusive ficou uma medicina horrível, a medicina era uma coisa horrorosa, porque eles não sabiam nada, que eles mataram quem sabia, as mulheres que eram a ponte. Então, esse filme, eu não tive coragem de ver, mas eu estou passando para vocês. O dia que eu tiver coragem, eu vou assistir. Ah, sim, mas o festival Aquelarre existe até hoje e cada vez mais forte, porque à medida que as pessoas não são mais dominadas pela Igreja Católica, têm a liberdade, mesmo se forem católicos, mas têm uma liberdade de ser o que elas são,
Então, essas coisas estão voltando com muita força, essa tradição antiga que está dentro das pessoas. Então, olha só, isso aqui é o Aquelarre, é um festival celta onde as pessoas fazem uma caminhada enorme também e vão para determinados lugares onde há uma grande fogueira, mas eles vão levando as tochas. Ou seja, a gente está vendo aqui os festivais em homenagem ao deus Beleno, ao deus da luz. Então, eles vão levando a luz, né? E agora tem outro sentido, mas mesmo assim se mantém a tradição, principalmente na Espanha. Isso aí é na Espanha, o sul da Espanha basicamente faz isso. E olha só, alguém pulando fogueira. Eu achei essa foto aqui incrível. A gente não pode deixar de lembrar da nossa festa junina. Não pode deixar de lembrar dessa adaptação, né? O pula-fogueira e com as folhagens na cabeça. Gente, esse festival deve ser uma coisa linda. Eu fiquei muito curiosa. E assim, junta a cidade inteira com aquelas tochas e vai nessa procissão para o alto lá do monte, onde se acende uma grande fogueira e onde se faz as preces para o todo, para o infinito. Muito bonito. Bom, outras coisas interessantes que as pessoas não sabem, mas que aconteceram. Existem os druidas modernos, isso a gente sabe. Eles sempre fazem alguns rituais ali em Stonehenge, que agora Stonehenge está fechado, não se pode chegar muito perto, mas quando tem ritual druida, é uma coisa que é combinada e que é feita com muito cuidado, com muita sacralidade, com muita dedicação, e eles ainda fazem, principalmente naquela época do 24 de junho, que é uma época que na Europa inteira essas coisas acontecem. Bom, o que as pessoas não sabem é que na época da guerra, os druidas foram muito importantes na Inglaterra. Os druidas atuais, os grupos druidas atuais. E a gente não sabe também que o Winston Churchill, que está aqui, ó, novinho, fazia parte de um grupo desses. Tem um grupo que a própria Anne Besant está junto na fundação. Eu só descobri essas coisas no livro sobre o ocultismo, que eu fiquei interessadíssima. Eu tenho o livro até hoje, sou apaixonada por ele. Bom, então a ordem do Winston Churchill era essa aqui. A antiga ordem dos druidas em Blenheim, perto de Oxford. Então, ele mesmo foi. Por que que foi? Porque, gente, a Inglaterra sofreu muito na guerra, muito. Se não fosse os Estados Unidos terem entrado, teria sido muito pior. Os alemães bombardeavam Londres sem parar. Tiveram que retirar todas as crianças de Londres e levar para cidades do interior para poder salvar essas crianças. Eu mesma tive um professor velhinho, foi uma professor na cultura, né? Não sei nem se ele já morreu, há poucos anos ele ainda me deu aula. Então, ele falou que lembrava que ele foi retirado para o interior. Ele era uma criancinha e foi retirado para o interior para escapar dos alemães. Então, era um bombardeio terrível. E aí, esses grupos todos ocultistas faziam todos os domingos, na Inglaterra inteira, eles faziam um ritual juntos para não permitir que o Hitler entrasse na Inglaterra. Olha que coisa interessante. Rezavam juntos numa determinada hora, todo domingo. E foi uma coisa tão forte que... Deixa eu ver se aqui fala isso, para eu mostrar para vocês. Não, vamos voltar. Foi uma coisa tão forte que as bruxas mais antigas, aquelas mulheres, né, dali desses grupos, começaram a morrer. Elas não aguentaram a energia do outro lado que vinha, que a gente sabe que o Hitler se meteu também com o lado escuro da sombra. E aí o que acontece? A guerra não foi só de armas, a guerra também foi de energia. Energia mesmo. Foi um negócio muito sério. E o
o serviço secreto da Inglaterra usou videntes, usou inclusive uma vidente que se chamava Ana. O codinome dela era Ana. Ninguém sabe quem é, mas o codinome era Ana, e dizem que ela conseguia entrar lá na Inglaterra, na Alemanha, no cantinho deles ali, para tentar tirar as informações. Então, quer dizer, o serviço secreto usou direto os videntes, e os druidas e outros grupos ocultistas trabalharam seriamente. Inclusive, esses grupos das bruxas, né, e druidas, eles fizeram a convocação de um grande ritual que só tinha sido feita uma vez na vida, que foi contra o Filipe II da Espanha. Quando o Filipe II da Espanha mandou uma esquadra imensa para invadir a Inglaterra, eles fizeram o primeiro ritual juntos contra o Filipe II. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Veio uma tempestade incrível que destruiu a frota do Filipe II, que era considerada indestrutível. E no caso da Inglaterra, eles fizeram isso e invocaram os guardiões, os espíritos guardiões da Inglaterra, já desde a época dos celtas. Muito bonito. Bom, aqui na Escandinávia, né, solstício de verão, eles também fazem, embora eles fossem vikings, eles não fossem celtas, mas há uma ligação de cultura em muitos aspectos também. Então, eles também fazem todas essas cerimônias nessa época do 24 de junho. Está aqui. A cruz celta e a Wicca. Essa é a cruz celta, né, que eu mostrei para vocês, aqui realmente em pedra. Quem assistiu aquela série Outlander é uma coisa espetacular. É muito celta aquilo ali, né? Aqui os druidas trabalhando, né? E, olha só, isso eu tinha esquecido. A ocultista e teosofista Diane Fortune convocou os membros do seu grupo, que se chamava Fraternidade da Luz Interior, para meditações, através de impedir os alemães, realizando também rituais mágicos para invocar a proteção. Então, ela, Diane Fortune, estava com esse grupo, mas havia outros também. Havia aqueles que todo domingo faziam os rituais em todos os cantos da Inglaterra, reunidos, e que aí as bruxas mais velhas, vamos dizer assim, começaram a morrer. Mas olha que legal, a Diane Fortune também convocou o seu grupo. Então, eles fizeram um trabalho tão forte, ocultista, que eles realmente nunca o Hitler penetrou na Inglaterra. Não conseguiu. Tentou mandar espião, jogar de avião, de paraquedas, mas não conseguiu. Gerald Gardner, ocultista do grupo Sociedade da Coroa Rosa Cruz, ramo não oficial do Templo Rosa Cruz, que foi fundado por Anne Besant e co-maçons. A gente não sabe nada disso. Alguns membros eram de um conventículo cuja suma sacerdotisa, que é essa mulher, Dorothy Clutterbuck, convocou o Grande Circo, num lugar chamado New Forest, levantado contra a invencível armada espanhola e contra Napoleão também. Foi repetido por 4 vezes, mas teve que parar, que provocou a morte de várias bruxas mais velhas. Olha, gente, que coisa séria. E ela falou, vamos parar, porque nós não podemos matar o número excessivo do nosso povo. E continuaram fazendo aquelas cerimônias todos os domingos, todos unidos. Muito interessante isso. É isso, gente. Eu terminei e espero que vocês tenham gostado dessa homenagem aos celtas, né? Eu vou ter que parar a gravação. Eu vou ter que parar aqui a gravação, porque é o combinado. Mas nós vamos ficar aí batendo papo, porque esse assunto tem muito a ver com a gente.
Obrigada a vocês que me assistiram, que vieram dar força aqui. E espero que tenham gostado. Tá? Um abraço a todos. Namastê. Namastê.